meus amigos e amigas, como vão vocês? Tudo beleza? Tudo fabuloso com vocês? Espero que sim. Como sempre, estamos aí com um vídeo que eu espero do fundo do coração que seja curto, mas vamos ver o andar da carruagem por aqui. Eu quero mostrar para vocês que fazer o Enigma na Archon Plate, que é a armadura costumeiramente usada para se fazer o Enigma, pode não ser a melhor opção, meus amigos e amigas. É isso mesmo que vocês estão me ouvindo. E eu vou mostrar para vocês por quê agora aqui no vídeo de hoje. Bora? Vou trocar de tela aqui rapidamente. Bom, gente, estou aqui no The Ahead Summit, que é aquele site que a Blizzard fez há 20 e poucos anos atrás para o Diablo 2. Na tela, o Enigma, né, que é a Runeworld Enigma, a desejada Runeworld Enigma. Estamos aqui com ela. Ela usa uma Já Rune, uma It Rune, não é uma Ist, é uma Ith Rune, It, e uma Ber Rune, né, que são duas runas extremamente caras. A Ber é a mais valiosa do jogo, mas beleza. E o ponto mais interessante do Enigma é que essa armadura dá 1 para teleporte, e aí faz com que qualquer personagem se locomova na velocidade mais rápida do jogo, que é usando o teleporte, né? A Sorceress é a personagem que já tem o teleporte nos skills, então ela não necessariamente precisa do Enigma, mas mesmo ela pode se beneficiar do Enigma, porque daí evitaria que ela tivesse que colocar, por exemplo, skill no teleporte e na telecinese, que é, de certa forma, sinergia não, né? Você precisa ter a telecinese para chegar no teleporte, então você não precisaria gastar esta skill point. Mas, enfim, mesmo ela pode se beneficiar ali com Magic Find, com o Strength, né, na verdade, com os 2 Dual Skills, com o Faster Run Walk, enfim, com tudo isso que essa armadura maravilhosa dá, que só não dá resistência. Mas o ponto de hoje é para falar sobre por que não fazer esta armadura numa Archon Plate. Vamos mergulhar neste tema? Reparem aqui uma coisa extremamente importante do Enigma, que é esta informação. O Enigma, essa armadura, dá 0.75 para Strength baseado no seu nível. Então, se você tem um personagem... Opa! Peraí. Então, se você tem um personagem que está, digamos, no level 90... 90 vezes 0,75, esta armadura vai nos dar a bagatela de 67 para Strength. 68, acho que eles arredondam para cima, né? Ou para baixo. Arredondam para cima ou para baixo. Enfim, 67 para Strength é o que a armadura vai dar para você, tá? E... se você der uma olhadinha aqui nos escudos, aqui são os escudos Elite, tá, gente? Os escudos Elite. E aqui a quantidade de sockets que os escudos podem ter. Temos aqui o escudo Monarch, o Monarca, que é o escudo com a menor quantidade de strength, de força necessária para você utilizar, que tenha 4 sockets. Não estou falando de escudos de paladino, estou falando de escudos de uma maneira geral, tá? Então, de paladino ainda exige até menos de força, né? Depois eu mostro aqui para vocês. E os outros que tem 4 sockets são esse daqui, ó, o Aegis, que precisa de 219 de Strength para usar, e o Ward, que precisa de 185 de Strength para utilizar. E o meu ponto é o seguinte, se precisamos chegar no 156 para usar um Monarca, seja para colocar um Spirit nele, ou seja para fazer um Storm Shield, né, porque ambos usam um Monarca tem o mesmo requerimento de força, na verdade, nós precisaríamos, se a gente estivesse usando um Spirit e um Enigma, no level 90, a gente precisaria de 156 menos 67. Opa, 67, que é o que o Enigma dá de Strength. Então,
a partir do momento que eu colocasse o Enigma, eu teria força necessária para utilizar o escudo Monarca. Então eu precisaria ter 89 de força para conseguir utilizar o escudo Monarca se eu quiser usar, se eu estiver usando um Enigma no caso, tá? E aí, vamos ver nas armaduras Elite quais são as armaduras que têm o requerimento de força menor do que 89. A Dusk Shroud aqui, ó, precisa de 77 de força para usar. Essa Wormhide aqui com 84. E a partir dela, todas têm mais do que 89 de força para utilizar. Certo? Um detalhe que eu quero também, não posso deixar de citar aqui com relação a armaduras, é isso daqui, é o tipo. São armaduras leves, médias e pesadas. As armaduras médias e pesadas, elas começam a atrapalhar e diminuir a sua velocidade de caminhar ou de correr pelo jogo. Então, por isso que as pessoas sempre optam por armaduras leves, que têm uma defesa boa também, mas elas não atrapalham a sua caminhada, né? Elas vão ainda te deixar correr rápido, sem te atrapalhar. E a Archon Plate, olha ela aqui, ó. Ela é uma armadura que tem uma defesa relativamente alta, mas precisa de 103 para força. Então, digamos que a gente está no level 90, né? Ganhando lá 67 do seu Enigma. Então, 67 mais 103, nós vamos chegar em 170 de força. Não precisamos de 170 de força para utilizar o Spirit Shield. Por isso, se eu diminuir aqui os 156, no caso, ele me dá 14 que eu pus a mais de força ali para utilizar sem necessidade, se eu tivesse feito o Enigma numa outra armadura que não a Archon Plate. E aí, se o seu nível é maior do que 90, por exemplo, né, se você está lá no nível 0,75 por nível, digamos que você está lá no nível 97, sei lá, vezes 0,75, 72,75 de força, 73 aí de força que você teria. Então, os 156 do escudo Monarca, menos 73 de força, você precisaria só de 83. A Wormhide aqui, ó, precisa de 84 de força. Então, a partir do 97, nem a Wormhide, que é 19 pontos de força, o requerimento é 19 pontos menor do que a Archon Plate, nem ela a gente já gastaria um ponto a mais de força para utilizar, certo? Então, nos resta a Dusk Shroud. Tudo bem que você fizer um no Wormhide aqui também, achou um superior lá, superior, com 15% de Enhanced Damage, de defesa, desculpa, Enhanced Defense. Óbvio, com 3 sockets, obviamente que você não vai jogar isso fora, que você vai utilizar, porque é uma baita armadura boa, né? Mas se você vai, eventualmente, se você tem um poder de escolha, eu sugiro que vocês coloquem o seu Enigma na Dusk Shroud com 3 sockets, porque olha só, vamos comparar aqui uma parada, rapidamente, tá? Mais uma parada que a gente vai comparar. 524 é o máximo de defesa que a Archon Plate pode dar, e 467 é o que a Dusk Shroud pode dar. Então 524 menos 467 é uma diferença de 57 pontos de defesa. 57 pontos de defesa, gravem este número, tá? Só que, se a gente estiver lá no nível 97, por exemplo, a gente só vai precisar, vamos ver aqui de novo, ó, 156 menos 73 de força, né, que o Enigma dava nesse nível, eu precisaria de 83, que é só 6 a mais do que isso aqui dá. E vamos ver a diferença do 83 para o requerimento de força da Archon Plate, que é 103. Então, são 20 pontos, eu nem vou fazer a soma aqui, mas são 20 pontos de diferença.
83, 93, 103. 20 pontos de força que eu poderia botar onde? Em Vitality. Eu poderia pegar esses 20 pontos de força e colocar em Vitality. Se eu fosse um bárbaro, olha só, o que 20 pontos de Vitality me daria se eu fosse um bárbaro. 20 vezes 4. Opa, 20 mais 4 não, desculpa, 20 vezes 4. 80 a mais de vida, que combado com um Battle Orders do bárbaro, eu ainda teria... a Vitality que você ganha de itens, ela não entra no Battle Orders, mas a Vitality que você tem colocada em stats no seu personagem, ela conta pro Battle Orders. Então esses 20 pontos de Vitality te somariam mais 80 pontos brutos de vida, que aí você poderia ainda aumentar se você estivesse usando um Battle Orders, né? Para Sorcerers, isso não faria tanta diferença assim, que é 20 vezes 2, que dá 40 pontos, que é metade do que o Bárbaro dá. Mas mesmo assim, você prefere o quê? 40 pontos de vida, ainda com Battle Orders que você vai usar no seu CTA ali, que vai aumentar um pouquinho isso daqui. Ou você prefere 57 pontos de defesa? O que você prefere? Eu prefiro vida ao invés de defesa. 57 pontos de defesa é um número baixo de defesa, né? Uma coisa é você fazer a sua Enigma numa armadura que não é elite, que daí você pega, por exemplo, uma Breastplate, cadê aqui? Normal Armor, o pessoal costumava fazer na Breastplate, né? Que tinha lá 68 pontos de máximo de defesa, seria 68. Uma coisa é você comparar 68 com 524, né? A diferença é gritante. E esses 400 e poucos pontos fazem diferença entre você ser acertado ou não. Mas outra coisa é você comparar 524 com 467, que também é um número alto de defesa, né? E o Enigma mesmo, você não ganha em Enhanced Defense, você não ganha aumento de defesa baseado na base, não. O Enigma te dá a defesa bruta, né? Você ganha entre 750 a 775 de defesa, é bruto isso, você não ganha em Enhanced Defense. Então não vai aumentar proporcionalmente, mesmo que a sua armadura, a base, esteja com um Enhanced Defense, no caso de 15%. Porque o Enhanced Defense ele atua em cima da base da armadura e não em cima desse bônus que o Enigma dá. Então mesmo que a sua armadura tenha 15% de Enhanced Defense, não vai mudar absolutamente nada com relação a esse número que vocês estão vendo aqui na tela agora. E aí, gente, imagina só você sendo um paladino. Cadê os escudos? Aqui, ó, os escudos de paladino. Beleza, se você tiver usando um Vortex Shield, que precisa de 148 de força, né, para utilizar, 148 menos, digamos que é um paladino no level 90, então você tira 67 de Strength que está usando o seu Enigma, você precisaria de uma armadura com 81 de... assim, no máximo, né, na verdade, de Strength para você utilizar. E 81 já passa aqui, gente. Já passa. A Dusk Shroud é a única armadura Elite que tem menos de 80 de força, o requerimento para você utilizar, né? E aí, se você for um paladino, por exemplo, que está utilizando um Sacred Targe aqui, porque todos esses escudos podem vir com 45 de All Resistances, todos eles. E olha o Sacred Targe aqui, a chance de bloco dele. É muito boa, gente. É muito boa. Então, você pegar um paladino com um Sacred Targe aqui, que precisa só de 86 de força, 45 de All Resistances, 4 sockets, fez um Spirit nele. Então, 86 de força, menos, ó, vamos fazer aqui, ó, 86, menos o 67, que é como se você tivesse com um paladino no level 90, você precisaria de uma armadura com só 19 de requerimento de força, gente. 19. Aí, é por isso
que as pessoas fazem, as armaduras, pegam uma armadura do normal para fazer o Enigma por conta dos paladinos. Porque, olha só, daria, por exemplo, por conta do requerimento de força, você precisaria pegar uma com menos de 20. Só que a Kilted Armor e a Leather Armor, elas só podem ter até 2 sockets. Então vamos dar uma fuçada rápida aqui no número de sockets. Opa, essa daqui é 3, mas ela é Medium. Então ela é uma armadura pesada. Então o Paladino não quer isso. Olha a Breastplate aqui. Ela pode ter 3 sockets e ela é light, né? Só que ela precisa de 50 de força. Não, desculpa. A força é 30 de força. Só 30 de força. Então se você tiver... Deixa eu ver a Light Plate. A Light Plate é 41 de força, apesar de ter um pouco mais de defesa. Mas isso não muda muito, né? Não muda muito. Então é por isso que a galera pega a Breastplate, no caso, né? Porque você faz um Enigma na Breastplate, tem lá 30 de força que você precisou. Cara, qualquer paladino tem 30 de força, só tem um Anilus que já era. E aí você pegou os 30 de força, mais os 67 do seu Enigma, chegou a 97 de força, e aí você consegue suavemente utilizar o seu Sacred Tard, e você sem investir basicamente nenhum ponto em força. Porque o Shaco, vamos dar uma olhada no Shaco aqui, ó. Unique Items, Elmos, olha aqui o Shaco. O Shaco precisa de 50 de força para usar. O escudo, você já vai estar aqui com ele. Ó. O escudo vai precisar de 86, só que você já vai ter os 97. A arma, você vai usar um roto, que também é feito numa flail, que você não vai necessariamente precisar de muita força para utilizar. A armadura, você vai estar aqui com a breastplate, né? Então, a única coisa que você vai precisar pensar é na luva, na bota e no cinto, que é só você pegar uma luva, bota e um cinto que tenham... deixa eu ver o Arashi aqui, ó. Uma luva, uma bota e um cinto que tenham pouco requerimento de força, que tá tudo certo. Vamos ver aqui o Arashi. Cinto. Ó, o requerimento de força, 50. Então é só você pegar uma botinha top. Deixa eu ver a War Traveler, quanto precisa de força para utilizar. 95 de Strength. Você tem 97. Você consegue utilizar uma War Traveler. Tá? Fazendo o seu Enigma numa Breastplate sem investir um único ponto em força. Se você estiver utilizando um Sacred Tard, né? E é por isso, gente, que eu digo para vocês que fazer o seu Enigma em uma Archon Plate não é a melhor opção. Era isso, gente. Não sei se convenci vocês ou não, porque eu imagino que as Archon Plates ainda vão continuar valendo alguma coisa, o que, por um lado, é ainda melhor para você usar a Dusk Shroud, porque aí você pega a sua Archon Plate maravilhosa que você encontrou e troca ela. E aí você compra uma Dusk Shroud suavona, mais barata, super tranquila, com 3 sockets, e tá suave, e tá lindo, tá pleno, e consegue fazer o seu Enigma mais rapidamente. Beleza? Era isso, gente. Valeu, um forte abraço e até a próxima.